Olá! Este é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada e sugestões literárias. Sejam bem-vindos! Hoje eu continuo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Meu nome é Sabrina Siqueira, eu sou jornalista e tenho doutorado em literatura. No último episódio, vimos em Memórias Póstumas que Brás foi uma criança má com os escravos da casa, nada dedicado na escola e que na juventude ele se envolveu com a Marcela. Como Memórias Póstumas de Brás Cubas é um texto escrito em 1881, ou até um tempo antes da publicação, que foi em 1881, aparecem algumas palavras e expressões diferentes que já caíram em desuso e podem nos surpreender. Uma delas vai estar na leitura que eu sigo agora. É a palavra almocreve, que se referia ao indivíduo que tinha por ofício conduzir bestas de carga. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha ouvido essa palavra. Sigamos com a leitura. O almocreve. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o. Ele deu 2 corcovos, depois mais 3. Enfim, mais um que me sacudiu fora da sela com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado, disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar. E efetivamente deu 2 saltos, mas um almocreve que ali estava acudiu a tempo dele pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali fora, contundia-me deveras, e não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve! Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi. Deixa-me que ainda não estou em mim. Ora, qual? Pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí fora, é possível, mas com a ajuda do senhor, viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui aos alforjes, tirei um colete velho em cujo bolso trazia as 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma. Com efeito, 1 moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro, portanto 1 moeda. Tirei-a, vi-a reluzir à luz do sol. Não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas, mas suspeitou, talvez. Entrou a falar ao jumento de um modo significativo. Dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo, um monólogo paternal. Valha-me Deus, até ouvi estalar um beijo. Era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé! Exclamei. Queira vosmecê perdoar, mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me. Hesitei. Meti-lhe na mão um cruzado de prata.
Cavalguei o jumento e segui a trote largo um pouco vexado, melhor direi, um pouco incerto do efeito da pratinha. Mas a algumas braças de distância, olhei para trás, o almocreve fazia-me grandes cortesias com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez até demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado em prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituí-lo simples instrumento da providência. E, de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Por que não direi tudo? Tive remorsos. Volta ao rio. Jumento de uma figa, cortaste-me o fio às reflexões. Já agora não digo o que pensei dali até Lisboa, nem o que fiz em Lisboa, na Península e em outros lugares da Europa, da velha Europa, que nesse tempo parecia remoçar. Não direi que assisti às alvoradas do romantismo, que também eu fui fazer poesia efetiva no regaço da Itália, não direi coisa nenhuma. Teria de escrever um diário de viagem e não umas memórias como estas são, nas quais só entra a substância da vida. Ao cabo de alguns anos de peregrinação, atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta, se não vieres depressa, acharás tua mãe morta. Esta última palavra foi para mim um golpe. Eu amava minha mãe, tinha ainda diante dos olhos as circunstâncias da última bênção que ela me dera a bordo do navio. Meu triste filho, nunca mais te verei, soluçava a pobre senhora, apertando-me ao peito. E essas palavras ressoavam-me agora como uma profecia realizada. Note-se que eu estava em Veneza, ainda recendente aos versos de Lord Byron. Lá estava, mergulhado em pleno sonho, revivendo o pretérito, crendo-me na Sereníssima República. É verdade, uma vez aconteceu-me perguntar ao locandeiro se o Doge ia a passeio nesse dia. Doge, senhor mio? Caí em mim. Mas não confessei a ilusão. Disse-lhe que a minha pergunta era um gênero de charada americana. Ele mostrou compreender e acrescentou que gostava muito das charadas americanas. Era um locandeiro, pois deixei tudo isso. O locandeiro, o Doge, a Ponte dos Suspiros, a gôndola, os versos do Lorde, as damas do Rialto. Deixei tudo e disparei como uma bala na direção do Rio de Janeiro. Vim, mas não alonguemos este capítulo. Às vezes esqueço-me a escrever e a pena vai comendo papel com grave prejuízo meu que sou autor. Capítulos compridos quadram melhor a leitores pesadões e nós não somos um público em fólio, mas em 12. Pouco texto, larga margem, tipo elegante, corte dourado e vinhetas. Não alonguemos o capítulo. Triste, mas curto. Vim. Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive uma sensação nova. Não era efeito da minha pátria política, era o do lugar da infância, a rua, a torre, o chafariz da esquina, a mulher de mantilha, o preto do ganho, as coisas e cenas da meninice, buriladas na memória. Nada menos que uma renascença. O espírito, como um pássaro, não se lhe deu da corrente dos anos, arrepiou o voo na direção da fonte original e foi beber da água fresca e pura, ainda não mesclada do enxurro da vida. Reparando bem, há aí um lugar comum. Outro lugar comum, tristemente comum, foi a consternação da família. Meu pai abraçou-me com lágrimas. Tua mãe não pode viver, disse-me. Com efeito, não era já o reumatismo que a matava, era um cancro no estômago. A infeliz padecia de um modo cru, porque o cancro é indiferente às virtudes do sujeito. Quando rói, roer é o seu ofício. Minha irmã Sabina, já então casada com o Cotrim, andava a cair de fadiga. Pobre moça! Dormia 3 horas por noite, nada mais. O próprio tio João estava abatido e triste.
Dona Eusébia e algumas outras senhoras lá estavam também, não menos tristes e não menos dedicadas. Meu filho! A dor suspendeu por um pouco as tenazes. O sorriso alumiou o rosto da enferma, sobre o qual a morte batia a asa eterna. Era menos um rosto do que uma caveira. A beleza passara como um dia brilhante. Restavam os ossos que não emagrecem nunca. Mal poderia conhecê-la. Havia 8 ou 9 anos que não nos víamos. Ajoelhado ao pé da cama, com as mãos dela entre as minhas, fiquei mudo e quieto, sem ousar falar, porque cada palavra seria um soluço e nós temíamos avisá-la do fim. Vão temor. Ela sabia que estava prestes a acabar. Disse-mo. Verificamo-lo na manhã seguinte. Longa foi a agonia, longa e cruel, de uma crueldade minuciosa, fria, repisada, que me encheu de dor e estupefação. Era a primeira vez que eu via morrer alguém. Conhecia a morte de oitiva, quando muito tinha a visto já petrificada no rosto de algum cadáver que acompanhei ao cemitério, ou trazia-lhe a ideia embrulhada nas amplificações de retórica dos professores de coisas antigas, a morte aleivosa de César, a austera de Sócrates, a orgulhosa de Catão. Mas esse duelo do ser e do não ser, a morte em ação, dolorida, contraída, convulsa, sem aparelho político ou filosófico, a morte de uma pessoa amada, essa foi a primeira vez a que pude encarar. Não chorei. Lembra-me que não chorei durante o espetáculo. Tinha os olhos estúpidos, a garganta presa, a consciência boquiaberta. Que uma criatura tão dócil, tão meiga, tão santa, que nunca jamais fizera verter uma lágrima de desgosto, mãe carinhosa, esposa imaculada, era força que morresse assim, trateada, mordida pelo dente tenaz de uma doença sem misericórdia? Confesso que tudo aquilo me pareceu obscuro, incongruente, insano. Triste capítulo, passemos a outro mais alegre. Curto, mas alegre. Fiquei prostrado, e contudo era eu, nesse tempo, um fiel compêndio de trivialidade e presunção. Jamais o problema da vida e da morte me oprimira o cérebro. Nunca até esse dia me debruçara sobre o abismo do inexplicável. Faltava-me o essencial, que é o estímulo, a vertigem. Para lhes dizer a verdade toda, eu refletia as opiniões de um cabeleireiro que achei em Módena e que se distinguia por não as ter absolutamente. Era a flor dos cabeleireiros. Por mais demorada que fosse a operação do toucado, não enfadava nunca. Ele intercalava as penteadelas com muitos motes e pulhas, cheios de um pico, de um sabor. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade não me tivesse ensinado alguma, mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei-a como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Horácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser? Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos, não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá.
e nos não examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Na Tijuca. Lá me ia a pena escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte da minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo. 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim. Passara de estroina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva. Labutava de manhã até à noite com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora essa expressão, leitor. Guarda, examina. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito. Outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma. O sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Eu recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo, quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela. Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer-me depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito o que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda porém que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura, e o Vilaça, e o beijo na moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora.
Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável, eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. O autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isto não é vida. Era meu pai que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais, trago uma ideia comigo. Um projeto, ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isso com pausa e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a. Encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil nem rebelde a proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não. E a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café. Repoltreou-se e entrou a falar de tudo. Do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso, assim. Arma vir um que cano, a. Arma vir um que cano. Arma vir um que cano. Arma vir um que. Arma vir um que cano. Arma vir um que. Maquinalmente tudo isto, e não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o vir um que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba. Ia escrever vir um que e sai-me Virgílio. Então continuei, vir, Virgílio, 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 Virgílio.
Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio! Exclamou. És tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília. Virgília? Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A mesma. Era justamente a senhora que, em 1869, devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra, é esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva, que o editor dá de graça aos vermes. Contanto que... Virgília, interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? Conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo, fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que... Contanto que... Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo. Fico certo de que a visita fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é, não, saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que... Contanto que? Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar como deves e te convém e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás, foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno para eu andar depressa.
E a flor da hipocondria recolheu seu botão para deixar a outra flor, menos amarela e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. A visita. Vencera meu pai, dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero que me desancanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem, quem diria, há anos, um homenzarrão e bonito. Qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também, confessou-me que era uma velha patusca. Nisto, recordei-me do episódio de 1814. Ela, o Vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra: mamãe, mamãe. A flor da moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena, que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o doutor Brás Cubas, filho do senhor Cubas. Veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia. Não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe e, direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1. 16, pois então é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim, quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios, eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Te esconjuro, sai, diabo, Virgem Nossa Senhora. Não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez ofegante e um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde, vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que alguns passos adiante ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. A borboleta preta.
No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia. Ela foi pousar na vidraça. E, porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas, tinha um certo ar escarninho que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto. Mas tornando lá minutos depois e achando ainda no mesmo lugar, senti um repelão nos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me. Tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde, a infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices, sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem, não sabia, portanto, o que era um homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa e beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Viu dali o retrato de meu pai e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber que estava ali o pai do inventor das borboletas. E voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos, não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo, aí vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais, desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaborria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, que não pude deixar de aceitar. Demais era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa, se é que não andava muita vez assim. Sem as bichas de ouro que trazia na véspera, lhe pendiam agora das orelhas 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora e não sei se alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe.
a qual me lembrava o episódio de 1814 e então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear. Não, senhor, sou coxa de nascença. Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe e que naquele dia já achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito. Mas por que razão o confessava agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios de meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, prescrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direto, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos. Bem-aventurados os que não descem. O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesma ao voltar para casa de noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há quando não se resolve um enigma é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Amanheceu chovendo, transferi a descida. Mas no outro dia a manhã era límpida e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no 3º dia, e no 4º, até o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas. Lá embaixo, a família a chamar-me, e a noiva e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da minha Vênus manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo. Não havia enlevo, mas gosto. Uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade, ao pé dessa criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo. Ao pé dela sentia-me bem, e ela creio que ainda se sentia melhor ao pé de mim. E isto na Tijuca, uma simples égloga. Dona Eusébia vigiava-nos, mas pouco, temperava a necessidade com a conveniência. A filha, nessa primeira explosão da natureza, entregava-me a alma em flor. O senhor desce amanhã? Disse-me ela no sábado. Pretendo. Não desça. Não desci, e acrescentei um versículo ao Evangelho. Bem-aventurados os que não descem, porque deles é o primeiro beijo das moças. Com efeito, foi no domingo esse primeiro beijo de Eugênia, o primeiro que nenhum outro varão jamais lhe tomara. E não furtado ou arrebatado, mas candidamente entregue, como um devedor honesto paga uma dívida. Pobre Eugênia! Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu com os olhos de 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Dona Eusébia entrou inesperadamente, mas não tão súbita que nos apanhasse um ao pé do outro. Eu fui até a janela. Eugênia sentou-se a consertar uma das tranças.
Que dissimulação graciosa, que arte infinita e delicada, que tartufice profunda. E tudo isso natural, vivo, não estudado, natural como o apetite, natural como o sono. Tanto melhor. Dona Eusébia não suspeitou nada. Se em algum momento dessa leitura tu te deparou com a seguinte questão: peraí, Memórias Póstumas inaugura o realismo no Brasil. E essa palavra lembra realidade. Como é que pode uma história narrada por um narrador que é um defunto autor, como é que pode isso ter a ver com realidade? Isso já te ocorreu? Então, é hora da gente conversar sobre um conceito importante quando se estuda literatura ou se faz análise literária, que é o conceito de verossimilhança. Precisamos ter em mente que a lógica do mundo é uma, a lógica da obra é outra. Assim, as narrativas podem gerar no leitor um determinado efeito de verossimilhança com o plano da realidade, em razão de replicar alguns pressupostos do mundo real. Mas a obra obedece à coesão interna da sua própria realidade, determinada pelo autor. Em Memórias Póstumas, a lógica, determinada pelo autor Machado de Assis, é de que defuntos escrevem e publicam. A relação com a realidade na literatura não teria como ser a de uma cópia fiel, já que é uma construção linguística e artística, mas mantém com essa realidade somente uma relação de verossimilhança, no que remete ou referencia vidas e acontecimentos tal qual nós conhecemos. Muitos autores teóricos de literatura já escreveram sobre essa relação, Aristóteles, Humberto Eco e tantos outros. Na leitura de hoje, Brás viaja para a Europa como castigo do pai por ter gasto muito com Marcela. Que castigo, hein? Castigo de rico, no século XIX, era ir fazer faculdade na Europa. Isso, para mim, é prêmio. Ele não se dedica a aprender nada na faculdade, mas mesmo assim consegue o diploma. Olha, parece que encontramos as origens do porquê de alguns ministros do atual desgoverno acharem que podem exibir títulos que não fizeram por merecer. Vai ver, pensam que ainda estão no século XIX e que podem ostentar titulação pela condição do nascimento. Tá mais do que na hora do Brasil mudar essa mentalidade, hein? Brás tem a vida salva por um almocreve e, num primeiro impulso, pensa em recompensar bem o homem. Mas logo acha que é dinheiro demais para um pobre diabo e, ao invés de 3 moedas de ouro, dá-lhe uma só e de prata. Logo, ele se arrepende porque encontra no bolso algumas moedas de cobre e pensa que aquelas ali, menos valiosas, teriam pago muito bem o almocreve. O leitor pode pensar que o defunto narra essa situação para expor algum arrependimento, mas não. Ele logo acha jeito de confirmar que fez bem em agir assim. Mesmo depois de morto, segue petulante, presunçoso e medíocre, como ele mesmo se define. Brás atenta para a honestidade com que um defunto narra sua vida, porque já não tem plateia. Mas parece que a honestidade não vem acompanhada do bom senso. Ele volta para o Rio de Janeiro por ocasião da doença da mãe e reencontra a Dona Eusébia, de quem ele havia delatado o beijo com o Vilaça e causado um escândalo. A Dona Eusébia tem uma filha dessa relação e o Brás pensa que a mãe dela alimenta interesse em casar os dois e vai se aproveitando da situação, apesar de sinalizar que, porque a moça é manca, ele só queria lhe roubar uns beijos mesmo.
Brás relaciona a disposição da Eugênia em se afeiçoar a ele com a conduta da mãe, que teve um caso com o Vilaça, que era casado. Ele pensa que a moça e a mãe são mulheres fáceis. Vale a pena destacar a maneira como Brás se refere às mulheres. Ele sugere que uma das formas de se conseguir a atenção feminina é pela força, e não hesita em se aproveitar da ingenuidade da Eugênia, que ele chama ironicamente como a flor da moita, em referência ao episódio lá na casa dele em 1814. Sobre o nome da moça, uma curiosidade. Ela nasce de uma relação extraconjugal do pai, o Vilaça, mas o nome dela nos remete a eugenia, um termo científico que significa bem-nascido. O termo foi cunhado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883. Como Memórias Póstumas foi publicado antes, em 1881, não sei se Machado teria usado o nome ironicamente por estudo da etimologia da palavra. Mas fica a curiosidade. Diferente da Marcela, da Eugênia, Brás diz que tinha a compostura de mulher casada, aludindo a um código de comportamento esperado das senhoras casadas naquele tempo. Vimos sobre a vontade do pai do Brás Cubas em fortalecer o nome da família, a sua preocupação com as aparências. Ele julga que o mais seguro meio de possuir valor é estar cotado na opinião dos outros. Essa preocupação com as aparências e com o poder aparece desde a infância do Brás, quando o faziam repetir os nomes completos dos padrinhos, importantes porque possuíam muitos sobrenomes considerados nobres. Essa é a mentalidade da família Cubas. Por hoje é isso. No próximo episódio, sigo com a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um abraço e até lá!